o pastor está me vendo aqui, por isso que ele está pregando isso. Não tem nada a ver, tá bom? Porque às vezes parece. Eu queria que você abrisse em Marcos capítulo 2, Evangelho de Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 5, nós vamos ler, tá? Depois deixa aberto, e aqui a gente vai repetir, a gente vai ler na versão NVI, versículo 1 de Marcos, capítulo 2. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí tem um confronto com os fariseus, e a gente vai ver depois, né? Mas agora feche seus olhos. Senhor, fala com a tua palavra, com o teu Espírito Santo, toca aqueles que estão aqui, Senhor, aqueles que estão na live. Que haja, Senhor, mais do que uma comoção, Senhor, que haja, Senhor, um direcionamento do teu Espírito Santo, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Eu quero reler o versículo 4, diz assim, não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Quando Jesus está presente em algum lugar, quando ele está se manifestando, quando você sente a presença de Deus, numa vida, numa igreja, numa casa, e aí saibam, né, lá em casa já foi uma pessoa dormir lá, e ela se sentiu tão bem, né, era o meu sogro, né, tão bem que resolveu nos agraciar com algo, né? E entenda, aonde Jesus está, há algo diferente. Ele atrai aqueles que sofrem, ele dá consolo àqueles que sofrem. Então, aqueles que precisam dele são atraídos para onde ele está. E você precisa começar entendendo isso, né? As pessoas não sabem por quê, nem como elas são atraídas, mas elas são atraídas para aquele lugar. E aí entenda, né, que o lugar é este lugar, e onde estiver Jesus. Você já deve ter entendido que eu estou falando da sua vida também. Aonde está Jesus, essa pessoa vai ser atraída. Então, existem muitas opções, porque não somos só nós, tem várias igrejas que têm o Espírito Santo que atraem por causa disso. Tem outras que atraem por outros motivos, mas pelo Espírito Santo, muitas igrejas atraem e muitas vidas atraem. Mas, entenda, o Espírito Santo, ele direciona, eu creio assim, ele direciona. Se você está aqui, ele direcionou, mesmo que seja temporário, você é visitante. Hoje você está aqui porque ele, creio, direcionou para você estar aqui e ouvir a palavra que você precisava ouvir. Então, aqueles homens, eles sabiam aonde Jesus estava, na casa, o local onde estava. Mas, eles sabiam a casa, agora eles precisavam encontrar o local exato, né, dentro da casa, onde eles deveriam baixar aquela maca. Aí eu pergunto para você, precisava acontecer isso? Não. Outras vezes Jesus simplesmente falou assim, não, vai que a tua filha, por exemplo, Jairo, vai que a tua filha já está curada. Outras vezes ele fez de outra maneira, mas esse texto específico, ele serve para nós podermos entender como devemos fazer
E aí podemos fazer até essa analogia que vai ser feita hoje, para você entender como é importante Jesus na sua vida e como você pode fazer a obra de Deus mesmo sem pensar. Então, aqueles homens não colocaram na cozinha da casa, não colocaram num determinado quarto, não colocaram no banheiro, eles colocaram a maca onde eles precisavam. Eles foram precisos. Onde Jesus estava, eles puseram, não foi na sorte. Deixa eu ver onde é que é. Não foi o mais fácil. Ó, se liga, não é o mais fácil, a igreja mais perto, não sei o que, mas não era o mais fácil, era aonde Jesus estava. Eles foram lá e foram, não na sorte, mas eles procuraram onde Jesus estava. Nós precisamos saber onde Jesus está, em nossa casa. Ó, casa na Bíblia significa família, significa você, significa o templo, significa a igreja, né? Então, aonde Jesus está na casa, na nossa vida, é muito importante a gente entender isso, aonde Jesus está na nossa casa, na nossa vida. E aí eu digo, tanto em termos de local, quanto em termos de prioridade, aonde Jesus está como prioridade na nossa vida. Então, não é só sabermos que Ele está lá. Eu vou lá, então, quando precisar, porque agora eu estou bem. Aí você não está dando prioridade nenhuma. Essa que é a questão. Não é só saber onde Ele está, mas é dar prioridade para isso, para estar com Ele, porque estar com Ele é a melhor coisa que pode acontecer para você. E para os seus parentes, para os seus amigos, para aqueles que sofrem. É o melhor lugar que eles podem estar, é onde Jesus está, onde o Espírito Santo se manifesta, onde você sente a presença de Deus, é neste lugar que você deve estar. Então, entenda, né? Nós precisamos encontrar aonde e dar prioridade. Onde nós deixamos Jesus pela última vez? Olha, a pergunta é boa, né? Onde você deixou Jesus pela última vez? Você viveu uma semana, digamos, fora da igreja, se você não veio na quinta-feira. Aliás, eu sugiro que você tenha um culto na semana. Atenção, acho muito pouco essa pílula de domingo, tá? Então, aonde você deixou Jesus pela última vez? Ó, vou apontar aqui, ó. Não vou falar nomes para não falar na live. Tem um casal aqui, ó. Olha para mim, casal. Ó, isso, ó. Tem um casal aqui. Aí ele vai embora. Tá? Ele deixou Jesus aqui, ou Jesus foi com ele? Entenda. Ele deixou o último lugar, foi aqui. O último lugar foi naquele cantinho. O último lugar que você deixou Jesus foi naquele retiro maravilhoso que você teve. O último lugar que você deixou Jesus foi no livro preto, na estante. Não pode. Não é assim que funciona. Não pode ser assim. Jesus, ele tem que estar dentro de você. Ele precisa estar com você. Então, sabe, quando nós pensamos na nossa vida, em nós, né? Aí eu vou mudar a pergunta, aonde... Vou ser um pouquinho mais duro, tá bom? Aonde você abandonou Jesus pela última vez? Aonde ele ficou abandonado? Você teve uma semana que você nem lembrou, não fez nada em relação a Jesus. Aonde você abandonou Jesus? Será que é isso? A Bíblia chega a falar uma palavra, né, que pouca gente entende, né? Aquilo foi, não tem o sentido de hoje, porque ciúmes é errado, entenda. Mas diz a palavra, na tradução para o português, que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, dizendo o quê? Ele quer estar conosco, ele quer estar em você. Então, você não pode abandoná-lo. Porque o Espírito Santo, não é que ele é sensível, não, gente, ele é Deus, né? Ele não tem os mesmos sentimentos que nós, ele não tem ciúmes, por exemplo. Mas entenda, ele quer estar com você. Aonde você abandonou Jesus pela última vez? Foi na sua adolescência. Quando eu fiz, quando eu era jovem, aí fica naquele saudosismo. Está errado o saudosismo.
Está errado porque isso é usado contra nós mesmos. É usado de forma que você desista até de conseguir encontrar novamente aquele mesmo, e às vezes é sentimento, e às vezes não, né, algo espiritual, mas você não pode ter saudosismo no corpo de Cristo. Você tem que estar com Cristo. Então não tem que ter saudosismo do último retiro que eu fiz, aquele retiro, né, nós fazíamos retiro. Meu Deus, como é o nome da cidade? Miguel Pereira. Tinha um retiro em Miguel Pereira, aí um dia desses a gente tirou umas fotos, mostrou para os jovens, né? Que os jovens, para eles verem, nós tivemos que cavar um barranco de barro para os jovens daquela época que gostavam de jogar futebol. Esse era o tema, né? Mas aí fica naquele saudosismo, no sítio, a pessoa já é falecida, né? Eunice. O sítio da Eunice, lá em Miguel Pereira, quando a gente fazia retiro, era maravilhoso. Puxa, tinha uma mesa de sinuca, aí fica relembrando. Gente, esquece. Esquece, a sua vida é hoje, é o agora. Isso foi bom, mas pode ser melhor daqui para frente, depende de nós. Depende de você fazer melhorar. Depende de você entender. A questão é muito mais de você entender do que de você sentir. Porque se você entende, você busca. Tá? Se você entende, você busca. Então, aonde você abandonou? Foi na estante, no livro preto? Na estante? Foi no retiro do passado? Foi aonde? Foi na última vez que você veio ao culto? E aí deixou nessa cadeira, como eu falei do casal, o casal foi e ficou. Jesus ficou na cadeira. Tem gente que reserva a cadeira, né? Tem gente que gosta de sentar, né? Um dia desses eu ouvi isso, né? A pessoa estava meio chateada porque a cadeira, né, que ela senta sempre não estava sentando, né? Então, entenda, não é assim, não é preciso isso. Jesus tem que ir com a gente. Jesus não precisa ficar nem no passado, nem em local algum. Ele tem que nos acompanhar. Essa é a dinâmica de Deus, né? Eu estou fazendo uma série de pregações sobre caminhos, né? É para as pessoas entenderem. Nós estamos num caminho, nós somos o povo do caminho. Nós não somos o povo estático, nós somos o povo do caminho. Ele não tem que ficar na cadeira, ele tem que ir com você. Amém? 4 pessoas entenderam, o resto não entendeu, mas tudo bem. Gente, Jesus não pode ter ficado na última pregação que foi maravilhosa, não pode ter ficado na última oração que foi maravilhosa, ele não pode ter ficado com o irmão X ou Y, com o pastor. Jesus não está nessas pessoas. Jesus, ele também está nessas pessoas, mas você não pode chegar e imaginar que a última vez que eu senti Jesus foi quando aquele irmãozinho XYZ, aquela irmãzinha orou comigo, ou quando o pastor orou comigo. Isso está errado. Não é assim que funciona. Jesus está no nosso meio, está em nós, e nós precisamos entender isso. E aí, se a gente entende isso, nós um dia fomos atraídos. Eu costumo ensinar, né? Que existe uma fase, três fases. Tá? Então você tem um parente. Você primeiro, vamos fazer assim um conhecido, não vou nem falar amigo, você tem um vizinho. Aí você começa a dar bom dia, começa a puxar papo e tal. Aí a primeira coisa que você faz, entenda, não é nem parente, é um vizinho. Você primeiro atrai a pessoa. Não é heresia isso não, tá bom? Não pense que eu vou falar uma heresia não, tá? Porque você vai entender a sequência aqui. Você primeiro atrai a pessoa para você. Para você trazer a pessoa para a sua igreja, primeiro você atrai para você. E aí é que está, o atrair para você depende do Jesus estar na sua vida. Essa que é a questão. Então, primeiro você atrai para você. Depois, isso é o material de célula que nós tínhamos, né, que nos ensinou isso. Né? E eu acho perfeito. Você primeiro atrai para você, depois você atrai para a igreja. A igreja tem ar-condicionado, né? O pastor está com o aparelho, por isso que a voz dele está estranha, saiba, né? Estou com o aparelho agora. Então a minha voz está estranha por causa disso. Mas o pastor tem uma voz estranha, mas está tudo bem, ele até que fala algumas coisas certas. Aí você então atrai para você, depois você atrai para a sua igreja,
e depois ele é atraído para Cristo. Mas o processo todo começa Jesus vivendo em nós. Essa que é a questão. A primeira coisa é você traz Jesus para você e a partir desse momento, você, como foi no processo também atraído, você atrairá. E é importante porque as pessoas estão doentes. E doentes de cabeça, não é só doentes de corpo, não. As pessoas estão doentes, as pessoas estão precisando, elas estão sofrendo, elas estão com medo, elas estão... Gente, está demais. E isso vai continuar e vai só se intensificar, infelizmente. É o que a gente lê na Bíblia. Então, você precisa atrair para que essa pessoa agora, ela chegue a Jesus no lugar da casa onde Jesus está. E eu espero que esse lugar seja a sua vida. E eu espero que ela enxergue, essa pessoa enxergue muito claramente, Jesus está com ela, eu quero chegar perto. E quando ela chegar perto agora, você vai e traz ela para a sua comunidade, e aí, agora ela começa a ouvir o Espírito Santo trabalhar, e aí ela chega para Jesus. É assim que funciona. Mas o primeiro passo é você. O primeiro passo é Jesus estar em você para poder atrair. Amém? Mais de 4 por... Opa, 10 pessoas. Graças a Deus. Nós fomos atraídos dessa maneira. E nós precisamos também fazer a mesma coisa. Sabe, Jesus não pode ficar nas prateleiras, nos nossos irmãos, no nosso pastor, na nossa igreja, ele tem que estar em nós. Lucas 17, 20 e 21. Abram comigo. Lucas 17, versículos 20 e 21. Olha o que está escrito. 17 e 20, diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Uma outra versão está dentro de vós, né? Tem 2 versões para isso. Então, está entre vocês. O Espírito Santo faz morar em nós. Nós lemos que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo faz morar em nós. Então, a primeira coisa, Jesus não pode ficar na prateleira, no irmãozinho XYZ. Não pode ficar no pastor, ele tem que estar em nós. Em nós, é isso. Jesus tem de estar agora em nós para a nossa vida atrair outros sofredores, outros que precisam, às vezes atrair outros que nem sabem que precisam. Às vezes a pessoa está tranquila, a vida dele está maravilhosa, e eles não sabem que estão indo para o inferno. Então, mesmo que eles não saibam, eles precisam ser atraídos. E aí a maneira de fazer isso é você ser realmente o templo do Espírito Santo e brilhar nessa terra. Sabe? Então, agora, você é o lugar onde Jesus está. E você vai atrair as vidas para serem libertas. Se Jesus ficar na estante, só for retirado no dia de culto, né? Se Jesus ficar nas orações das refeições, se Jesus estiver com um determinado irmão ou irmã, nos momentos de aflição que você vai lá encontrar, nada vai acontecer na sua vida. Se ele estiver fora, nesses lugares, nessas pessoas, na sua vida não estará acontecendo nada. Os problemas vão continuar, as apreensões, as aflições, elas vão continuar retornando e você não vai saber lidar com elas, elas sempre vão retornar. Jesus falou que no mundo tereis aflições, eu não estou falando que você não vai ter aflição, só que você vai saber como fazer para passar pelas aflições. Amém? Mães, principalmente mães, pais também sofrem, mas mães,
Lembra aqueles momentos em que seu filho quase morreu por uma besteira, um relance? Você deve ter experiências nessas coisas. A sua filha que fez alguma coisa, quase caiu da cadeira, quase, sabe, aquele momento de aflição. Quando você está com Deus, isso acontece, isso já aconteceu comigo, né? O que acontece? Você, quando está com Deus, você sabe como lidar com aquela situação. É diferente de você não ter. Então, nós precisamos, para os momentos de aflições, até para os momentos de alegria, nós precisamos ter Jesus conosco, para que a gente não seja paralisado pelas coisas que acontecem. Eu não posso chegar e levar para o deserto, entenda, uma garrafa vazia. Porque eu estou indo para o deserto, e o mundo é um deserto. Eu tenho que estar com a garrafa cheia. Quando eu precisar, eu vou lá e aliás, você vai precisar sempre, né? Você tem que manter o seu corpo com água. Você não pode deixar a garrafa vazia. Quando precisar, eu pego numa bica. No meio do deserto, às vezes você não tem bica. Quando eu precisar, eu chamo o pastor. Não funciona assim. E se o pastor estiver viajando? Às vezes, a gente deposita nas pessoas os nossos socorros espirituais, quando não poderia ser assim. Então, entenda, você tem que ser o lar de Jesus. Nossa, dessa vez diminuiu, só uma pessoa. Você tem que ser o lar de Jesus. Amém? Até para aqueles outros que não entendem isso, para que você possa socorrer essas pessoas no momento de paralisia. Então, se Jesus está em casa, as coisas que nos paralisam, doenças, crises, desequilíbrios emocionais, né? Desesperança, Ele vai resolver no tempo dele, não no nosso, você não manda em Deus, mas Ele vai resolver e você precisa confiar nisso. 1 Coríntios 6:19. Leia comigo. 1 Coríntios 6:19. Diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? O contexto são outras coisas sobre sexualidade, mas eu quero que você entenda, porque a informação que eu quero que você entenda é essa aqui, ó. Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Será que você não entendeu ainda que Jesus não está na igreja, no pastor, no irmãozinho? Ele está em você. Você vem à igreja para se alimentar, para ter comunhão, usando os dons do Espírito Santo. Agora você abençoar os outros, é para isso que é para aprender, é para isso que você está aqui, mas o santuário e tem que ser você. Você não tem que depender de nada, você, pelo contrário, você tem que fazer com que as pessoas sejam atraídas, aquelas que precisam. Jesus não só atrai, né, os sofredores, mas Ele também faz uma outra coisa. Ele estimula, inspira a nossa fé. E aí preste atenção no que está escrito, né? Marcos 2:5. Vamos para Marcos de novo? Marcos 2:5. Diz assim, ó: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Aí tem um embate lá, quem é você para perdoar? Mas ele cura o paralítico, mas entenda, vendo a fé que eles tinham, sabe, entenda, né? Vendo a fé que eles tinham. Alguém já viu a fé? Você já viu fé? Qual é a cor da fé? Qual é a cor da fé? É a cor da esperança, pastor, é verde. Para alguém pode ser preto, né? Tem uma juventude aí que gosta de preto, né? Então, para alguém, a cor da fé pode ser preto. Não é a paz, é branco. Qual é a cor da fé? Você já viu a fé?
Olhe para a pessoa que está no seu lado agora. Ó, olha para a pessoa que está do seu lado. Você está vendo fé nessa pessoa? Está vendo fé nessa pessoa? Amém. Só um disse. Não era para você responder, não tem problema. Não quero sim ou não, não é isso. É só para você olhar e ver que não é. Ah, eu vejo a fé na pessoa. Será que você vê a fé estampada? Mas aí é que está. Jesus vê a nossa fé. Jesus vê a nossa possibilidade de fazer o impossível, que é a fé. Ele vê e ele opera, e ele operou na nossa fé. O que você tem que fazer? Ter fé. Você precisa ter fé. Então, Lucas 8:25, vamos lá, Lucas 8:25. Diz assim: onde está a sua fé? Ó, perguntou ele aos discípulos, amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Onde está a sua fé? Jesus está questionando. Se ele perguntasse para a gente, quando a gente passou pelo último sufoco e a gente ficou prostrado, aí ele perguntasse assim: onde está a sua fé? Talvez ele tenha feito o milagre por misericórdia, e não porque viu fé em nós. Mas o que ele quer ver é a fé em nós. Entenda, o processo que ele quer ver é a fé em nós. Aqueles homens estavam passando por um sufoco, né? Jesus estava deitado, você conhece a história, estava dormindo durante a tempestade. Ele acorda e pergunta isso: onde está a fé de vocês? Ele estava desaprovando eles, né? Ele estava desaprovando. Será que Jesus vai desaprovar a gente? Eu quero ouvir um não. Eu espero que não. Nem a mim, né? Eu não quero ser desaprovado. Mas ele viu ali discípulos desesperados, assustados, com medo de morrer. Eles estavam quase gritando, né? Nós vamos morrer, Jesus. Sabe, assim como Jesus vê a fé, ele também vê a falta de fé. Então, você não esconde nada de Jesus. Se alimenta do Espírito Santo para que a sua fé cresça. Ele quer isso, ele estimula isso. Então nós precisamos entender, porque nós estamos aqui hoje para agradar a Jesus, com as nossas vidas. Nós estamos aqui hoje, o propósito nosso é servir ao Senhor. Se não é o seu, você não está entendendo o que você está fazendo nesse mundo ainda. Esse é o propósito. Então eu tenho que agradar a Deus, não é o pastor, não é a denominação, você tem que agradar a Deus, a Jesus. O que você fizer, está lá em Colossenses, né? 3, alguma coisa. O que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus. É isso. Então, você vai agradar a Deus se você tiver fé. É possível as pessoas enxergarem em você a fé. Olha para mim, olha o que eu estou dizendo. É possível as pessoas enxergarem em você a fé, mesmo que ela não tenha visão espiritual. Existe um dom que as pessoas enxergam espiritualmente, né? É um dom de discernimento de espírito, mas eu não estou falando disso. Mesmo que seja uma pessoa do mundo, elas enxergam a fé. Como elas enxergam a fé em nós? Como Jesus enxergou naqueles homens? Pela determinação deles, pela maneira como a gente vai enfrentar os nossos problemas, com a maneira que a gente vai, mesmo em situações difíceis e perdendo o jogo, você não vai desistir, você não vai sucumbir, a sua determinação faz com que as pessoas enxerguem a fé. A segurança com que você vive, ela faz com que as pessoas enxerguem. A falta de fé, ela vai ser vista por quê? Pelo desespero, pela ansiedade.
ela vai ser vista pela maneira que você vive. Então, a maneira como você vive mostra para as pessoas a sua fé. E Jesus, antes disso, ele já via, né? Mas aqui, é claro que ele já enxergava antes a fé. Mas ele quis enfocar, por isso que eu estou dizendo, algumas coisas que nós lemos na Bíblia é só para a gente entender. Você acha que Jesus não podia curar o homem da maca do lado de fora da casa? Claro que podia. Será que ele não sabia que aqueles homens tiveram fé e se esforçaram? Claro que ele sabia, ele via, mas ele botou no papel, quer dizer, o escritor, né, Lucas botou no papel, Marcos, perdão, para que nós soubéssemos. Então, Jesus viu naqueles 4 homens, naquele trabalho, naquele suor deles, eles estavam suados, cansados, sujos, mas tinha um propósito definido, eles aguentaram o tranco, eles fizeram, estava uma balbúrdia, muita gente, e eles foram com determinação e chegaram, então, com fé, e levaram ele, não desistiram, porque estava difícil, não abaixaram as mãos, não desistiram de trabalhar, não desistiram diante dos obstáculos, eles seguiram em frente. Será que há fé nas nossas vidas? Será que há fé na nossa igreja? Será que há fé na nossa família? Será que há fé para nós sermos os embaixadores de Cristo e mostrar Cristo para os outros e isso atrair as pessoas? Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente está mostrando pela determinação como nós vivemos a nossa vida, com fé, ao invés de ficar qualquer coisa nos botar medo? Né? Eu não gosto, presta atenção no que eu vou dizer agora. Eu acredito, entendem, olha, vamos ver se vocês entendem, porque às vezes eu não me explico bem, né? Eu acredito que nós estamos nos momentos finais. Mas eu não gosto quando as pessoas ficam associando isso a alguns fatos. Ah, agora fizeram não sei o quê, não sei aonde. Agora fizeram não sei o quê. Aí fica todo mundo ansioso, assustado. Isso não vale de nada. Não vale de nada. Eu acredito também que nós estamos nos momentos finais. Porém, isso não importa. O que você tem que fazer é seguir a sua vida, você tem que evangelizar. Não importa se hoje Jesus chegar, eu creio que vou estar com ele. É isso que importa. Agora ficar procurando, deixa eu ver, a ONU agora fez isso, e não sei o que, e posta, um monte de gente posta essas coisas. E, sabe, não serve para nada, só para assustar os que são mais fracos. Não serve para nada. Não serve para nada. O que você tem que fazer é o contrário, falar sobre Jesus, falar que Jesus salva, que aquela pessoa precisa de Jesus para não ter medo. É isso. E aí as pessoas invertem, e aí falam, e assustam, e não mostram a fé. Pelo contrário, retiram, né, a pouca fé que algumas pessoas têm. Mas a pessoa sabendo isso, ela vai se converter. Pode ser. Mas o risco dela ficar para baixo e ficar com medo, e o que fala a palavra sobre isso? Medo e fé? Onde tem a fé, não há medo. Então, se tem medo, não tem fé. Você quer assustar para ter fé? Não vai adiantar, não é isso que vai levar a pessoa. Vai levar a pessoa a sua determinação. É como você encara a vida, é como você encara Jesus. Isso leva as pessoas para Cristo. Amém? Aí a pergunta de novo: há fé na sua vida? Há fé na sua família? Há fé na sua casa? Há fé na sua igreja? Esta é a pergunta. E vamos terminar com Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível. Olha para mim, eu adoro chamar a atenção dos verbos absolutos, né, palavras absolutas e relativas. Impossível não é relativo,
é absoluto, é 0 ou 1, é binário, né? Então, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu estou no sufoco, eu tenho que acreditar que ele nos recompensa nessa hora. O recompensa é ele virá em socorro, o recompensa é ele vai fazer alguma coisa. Então a gente precisa entender, ele recompensa aqueles que o buscam. E é 0 ou 1. É impossível, sem fé, agradar a Deus. Dá para você simplesmente vir à igreja, todos os cultos, e não ter fé? Adianta isso? Não, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que nós precisamos? Conhecer mais a Deus, adorar mais a Deus. Você precisa se entregar mais a Deus, confiar mais a Deus, em Deus, porque essas coisas vão fazer com que você cresça. E aí, crescendo, você vai entrar no processo que Deus quer. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos, músicos, por favor. Nós vamos cantar uma música final. Enquanto eles se posicionam, vou pedir para você ficar de pé, para a gente orar. Feche seus olhos agora. Pense em tudo que nós falamos nessa manhã. Lembra que Jesus não vai ficar nessa pregação, não vai ficar nesse dia, Ele vai com você. E porque Ele vai com você, você vai ter fé para enfrentar os problemas que vão estar a partir da porta. Ou os problemas que ainda perduram, que já estavam lá, né? E que continuaram talvez na sua cabeça aqui, mas que você entenda que é necessário Jesus estar em você, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, venha, Senhor, sobre aqueles que estão aqui, aqueles que estão na live, aqueles que ainda assistirão essa pregação, Senhor, essa mensagem. Que o Teu Espírito Santo toque, Pai, de uma maneira especial, Pai, essas pessoas, Pai. Que o Teu Espírito Santo haja, Senhor, de uma forma especial e que aumente a nossa fé, Senhor. Que nós tenhamos fé para enfrentar todas as coisas, Pai. Que nós tenhamos a fé para atrair os necessitados, Pai. Que a nossa determinação diante das mazelas da vida mostrem, Senhor, Pai, o Teu Espírito Santo em nós, a Tua presença em nós, Jesus em nós. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.